Primeiro, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa primeira aulinha de Sociologia à distância. Eu escolhi Sociologia para estar revisando com vocês, porque é o último assunto que nós tínhamos visto. Então, achei interessante a gente estar retomando dessa parte. E eu queria, nesse vídeo, fazer uma brincadeira com vocês, fazer um jogo com vocês. E que jogo é esse? A gente estudou bastante, falando bastante sobre quais são as funções da sociologia na nossa sociedade, correto? A gente falou bastante sobre o que o sociólogo estuda, o que é tema, o que é fonte para o sociólogo, quais são os objetos de estudo de um sociólogo e da sociologia, disciplina, por que a gente estuda ela, não é mesmo? Então, o que é a brincadeira? Nesse vídeo, nessa aula de revisão, a gente vai tentar pontuar em todos esses acontecimentos que a gente tem vivido, né? Tanto de pandemia, distanciamento social, os danos disso. Eu queria fazer o convite para vocês aí, para convidar vocês para a gente estar pensando o que será objeto de estudo da sociologia nesse momento e talvez posteriormente, ok? Então, vamos lá. Pensando rapidamente, os estudos da sociologia vão ser iguais, vão ter os mesmos objetivos em todos os países? Acredito que não, né? Vão ter pontos diferentes. Por exemplo, vamos pensar a situação dos Estados Unidos, que é o país atualmente com mais número de infectados e infelizmente, o maior número de mortos nesse momento, reflexo da quantidade maior de infectados, não é mesmo? Então, por exemplo, o que a sociologia poderia estar estudando nos Estados Unidos? Justamente o objeto dela é a sociedade e tudo que cerca o social. Lembrando que ela não está dissociada da filosofia 100%, são coisas diferentes, mas que dialogam. Todas as disciplinas dialogam entre si, sociologia, filosofia, história principalmente, que dialogam com todas elas e com todas as outras, provavelmente. Então, o que a gente estudaria na sociedade nesse momento? Bom, uma das coisas que a gente poderia estar pensando aí é em questão de sociedade, porque a sociedade dos Estados Unidos foi mais contagiada do que as outras no mundo. Então, que a gente pode, pensando aí, supondo que a gente fosse, que nós fôssemos, a gente fosse realmente levar isso a sério, nós fôssemos sociólogos, a gente pensaria o seguinte: vamos pegar uma outra sociedade e tentar comparar com os Estados Unidos, por exemplo. Então a gente pega a sociedade da Itália, que teve um número muito grande, e aí a gente pensa um número muito grande de infectados e pensa por que lá ainda assim o número foi menor do contágio total dos Estados Unidos. Bom, um ponto muito grande é que os Estados Unidos provavelmente o país mais visitado do mundo. E tem dentro das suas metrópoles, suas grandes cidades, tem gente do mundo inteiro. São Paulo também, por exemplo, não é à toa que é em São Paulo que começou a disseminar o vírus aqui pelo Brasil. Mas pensando nesse exemplo, então, isso já é um ponto social aí, em questão da sociedade. A sociedade dos Estados Unidos recebe mais visitantes, mais estrangeiros do que o resto do mundo. E muitos desses, dos cidadãos estadunidenses, estavam fora do país, seja a trabalho, seja a passeio, e esses cidadãos retornaram aos Estados Unidos. Então isso pode ser um ponto. É uma sociedade que tem o hábito de visitar muito outros países, mas também está enraizada naquela sociedade a parte do turismo, de receber visitantes, e principalmente de trabalho também, né? Receber visitantes do mundo todo. Então, vamos pensar, será que por isso que lá teve esse contágio maior? Teve diversas manifestações lá também de pessoas tentando argumentar que a pandemia era um ataque ao governo atual dos Estados Unidos e que as pessoas se recusariam a usar máscaras. Então talvez uma política de negação que o vírus já estava em território dos Estados Unidos, que poderia causar um grande estrago, também pode ter sido um dos grandes problemas aí para aumentar o número de contágio. A prefeitura principalmente de Nova York, trabalhou rapidamente para tentar conter os danos do vírus, mas acontece que Nova York é uma das cidades mais populosas do mundo e que chama a atenção novamente, para a gente analisar esse âmbito social, que a sociedade, toda a cidade de Nova York é composta de gente do mundo inteiro. Então, tanto no meio
artístico, da moda, da música, tem um centro muito grande desse polo do entretenimento que está inserido ali na sociedade, que tem contato com o mundo todo. Então, o que mais que a gente poderia pensar de motivos que a sociologia vai estar estudando, fontes, objetos de estudo? Outro ponto que a gente pode estar pensando é justamente o que aconteceu com a Itália, que a sociedade teve uma postura de não tem nada acontecendo nos primeiros dias. Com certeza a sociologia já deve estar, na verdade, já até estar estudando isso nesse momento que a gente está conversando. Deve ter diversos sociólogos aí pensando sobre isso. As políticas da Itália, inclusive, foram divulgadas em vídeos, ficou famoso no mundo inteiro, que era incentivado que a sociedade lidasse com aquilo de forma cotidiana, que o vírus ia acontecer de qualquer forma e tudo mais, e é isso. Só que a gente já viu na filosofia que os filósofos tendem a ter o pensamento de que, ok, as pessoas sábias devem ser ouvidas dentro de um governo e tudo mais. E os cientistas já tinham avisado que se nada fosse feito, os cientistas já tinham avisado que 82% da sociedade seria contagiada se nada fosse feito. E a postura da Itália inicialmente foi não fazer nada, justamente que a sociedade trabalhasse, exercesse as suas funções livremente. Então, o que a sociologia pensaria disso? Provavelmente o objeto seria justamente esse. Por que a sociedade escolheu não fazer nada? Qual é o objetivo com a sociedade ao fazer isso? O que reflete qual é a reflexão dessas atitudes daquela sociedade? Dessa postura da sociedade? O que isso significa? Foram só os líderes que falaram, ou os líderes de governo falaram, não, vocês vão fazer isso, vão fingir que tá tudo bem, e as pessoas, pô, que tá tudo bem? Será que foi só os líderes ou as pessoas ficaram contra essa decisão? Esse é um ponto importantíssimo, que a gente tem que ver como é que isso foi decidido, quem decidiu que essas medidas fossem tomadas dessa forma. Então, esse é um dos pontos para a gente estar pensando. Tem algum país que eu citei aqui que vocês pensaram sobre alguma coisa, vocês não falaram? Ok. Vamos pensar num outro exemplo da sociedade do Japão, que já tinha o costume de andar de máscara, já tinha um costume de saúde, de segurança, né, para com a saúde do próximo e consigo mesmo, bem diferente. A gente vê documentários, vídeos de milhares de pessoas de máscara em filinha. Então, já tinha o hábito de usar máscara. Então, quando falou, pessoal, vocês têm que usar máscara, o pessoal falou, tá. Pessoal, de agora em diante, vocês têm que fazer distanciamento social. Os japoneses são conhecidos por ter uma vida noturna bem diferente da nossa. O entretenimento deles de sair de casa é bem diferente do nosso. Então foi tranquilo, eles ficaram em casa. Agora vocês vão trabalhar em casa. Você fala, tá, a gente vai trabalhar em casa. Muitos já trabalham em casa mesmo, quando estão doentes. Então, quais foram os números lá? Essa cultura, essa sociedade que já tinha esse hábito de segurança, os números foram muito menores, porque eram muito menos costumes novos a serem adquiridos e começarem começar a ser lei, ser obrigatório usar máscara. Para eles já tinham esse hábito. Pessoal, continuando, tinha que fazer um cortezinho aqui. Então, justamente por esses costumes que vieram com a pandemia, essas novas medidas de saúde já estarem inseridas naquela sociedade, os resultados e o número de casos foram completamente diferentes. Então, comparando aqui brevemente, olha só, 3 países, muito rápido, a gente fez um exercíciozinho aqui brincando do quais seriam os objetos de estudo dos sociólogos, da sociologia nessa situação, e a gente, brevemente aqui, a gente viu resultados completamente diferentes em 3 países em relação aos números do coronavírus, do novo coronavírus. Mas qual que é a importância disso? Olha como as sociedades são diferentes e por isso que a gente estuda elas. Por isso que eu me perguntava, nossa, qual que é o tema da sociologia? O que é sociologia? Obviamente é muito mais complexo do que eu só dizer se sociologia é isso e aquilo. Mas aqui a gente vê brevemente qual que é a importância de a gente estudar essas sociedades, porque elas são tão diversas e diferentes e por isso que a gente estuda elas, não é mesmo? Então, fica a reflexão, tem um país que vocês viram e uma coisa que eu não falei aqui, então comentem comigo, por favor. E se vocês gostaram, assistam quantas vezes vocês quiserem. E não esqueça de comentar quando assistirem e quando terminaram de ver, ok? E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Até a nossa próxima aulinha e tchau!